Bem, agora sim, ao meu lado aqui, Alex Fernando, para a gente falar um pouco de tecnologia. Alex, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Bom, essa semana teve a notícia que girou o mundo da tecnologia, que foi a aquisição da Yahoo pela Verizon americana. É o maior provedor de internet dos Estados Unidos. E o que chamou muita atenção foi o valor. Ela foi vendida por 4,83 bilhões de dólares. A Yahoo ela chegou a ter uma oferta de compra pela Microsoft em 2008 de 45 bilhões de dólares. Engraçado, Alex, porque as pessoas aqui no Brasil não dão muita moral para Yahoo, não. O Yahoo ele é um caso enigmático, porque ele, até 98, 99, ele era a maior potência da internet. Não existia um concorrente para ele. Ele chegou a ter 10 milhões de visualizações em um dia. Uhum. Isso é uma quantidade assombrosa para um site. Só porque na época do Yahoo, ele basicamente não existia muito bem navegadores, buscadores de internet. A ideia de buscador era muito diferente do que é hoje. Basicamente, ela era catálogos, era pequenas relações. Quando o cara procurava, ele mostrava aquilo ali. E basicamente era um portal onde tinha vários tipos de coisa diferente e o pessoal procurava lá nessas categorias. A ideia do Google, ele veio para mudar isso, uma vez que ele criou um robozinho de busca que saía andando, navegando. A ideia era essa, porque a internet tem o nome de navegar na internet ou surfar na internet por causa das ideias de link. Você clica em um, que vai parar em outra página, que para em outra página, que para em outra página, e assim sucessivamente. A ideia do robozinho era simplesmente que ele fosse fazendo esse caminho que o usuário faz. Entra numa página e ele clica em todos os links que ele vê e vai andando. E ele vai gravando essas informações. Para quando você entrou no site e pesquisou por alguma coisa, ele acha para você aquilo que ele já navegou nele. Isso fez o Google revolucionar tudo. E nessa revolução ele automaticamente matou o Yahoo. Porque o Yahoo era uma coisa e ele não conseguiu segurar o mercado. Tanto que ele chegou a valer o que valeu, ele chegou a valer, no ano de 2000, ele era avaliado em 125 bilhões de dólares. Aí ele foi caindo. Primeiro que os buscadores mataram ele. Depois veio a parte de rede social, que também foi um grande golpe para ele. Puxou muito o tráfego de rede. E depois veio os smartphones. Em 2007, com o primeiro iPhone, começou a mudar a maneira dos usuários navegarem. Basicamente, as pessoas navegam por aplicativos, igual o aplicativo do Facebook. Aí lá dentro, que você vê as notícias, basicamente, o que está que os seus amigos, a sua rede de contato compartilha. E aí tem grandes portais de notícia que conseguiu aproveitar isso. Ele simplesmente, através de links, ele permite que o pessoal compartilhe isso nas suas linhas do tempo e o povo vai lá vai seguindo por isso. Um usuário, um amigo seu, viu um link que você postou, ele clica e vai para o site do portal de notícia. Por isso que eles não sentiram tanto assim o golpe. Já o Yahoo não segurou. Até que aconteceu o inevitável e ele acabou sendo vendido por um valor irrisório pelo que ele valia. Só lembrando que o WhatsApp, que é um único aplicativo e novo, foi vendido por 16 bilhões de dólares. Pois é. Recentemente. 4 vezes mais do que o Yahoo vale. Bom, vamos voltar a falar da nossa série de automação. Começando com uma notícia de que o Uber está lançando em Nova York um serviço para concorrer com o metrô. E, por incrível que pareça, a concorrência é até interessante. Porque ele vai trabalhar basicamente com um cupom que você compra que dá direito a usar vários dias e para compartilhar o mesmo veículo. Não, isso aí é o ônibus da Mercedes-Benz.
E a ideia dele era o seguinte, era que o usuário ele possa, vamos imaginar que eu trabalho num local tal e eu moro num local tal. E nesse caminho existem várias pessoas que também vão fazer o mesmo trajeto. Aí o que acontece ele utiliza o mesmo carro para várias pessoas, até 4 pessoas fazerem o percurso. E com isso o bilhete sai a $2, enquanto o metrô está valendo R$2,65. Então ele está derrubando até isso. Mas a ideia do Uber, ele vem de basicamente uma nova maneira de ser e de funcionar de transportes e acabou criando até um termo chamado de uberização, que ele tem trazido o mesmo conceito para vários outros segmentos. E tudo começou com a ideia de Uber. O Uber hoje já tem isso disponível, inclusive para quem está disposto a andar de helicóptero. Em São Paulo ele já tem o serviço oferecido e fica muito mais barato do que você andar de outra forma. Se você for, como que eu digo, reservar pelos serviços tradicionais ou pelas empresas tradicionais, você vai pagar até 10 vezes mais. No Uber ficou mais barato. A ideia do Uber basicamente é que você, tendo um carro normal, que só pede que seja preto, você baixa o aplicativo, faz o seu cadastro e aí uma pessoa que esteja precisando de um carro, um táxi, um serviço assim, na sua cidade, próximo de você, ele vai procurar, por exemplo, pela rota e ele te acha. No momento em que ele te acha, você vai lá fazer o serviço para ele. Você vai pegar ele num determinado local e vai deixar em outro local. O pagamento é feito por cartão de crédito direto do aplicativo. Você vai receber na sua conta. A Uber, ela desconta cerca de 10% a 30%, de acordo com as regras dela, de comissão por esse serviço. O restante é do motorista. E em alguns locais, como a cidade de São Paulo agora regulamentou, ela autorizou eles a rodar por causa da pressão dos taxistas, mas querem que eles paguem um imposto, que é de 10% por quilômetro rodado. E a Uber anunciou que a partir de agora ela vai começar a aceitar, na cidade de São Paulo, o pagamento feito em dinheiro dentro do carro. Isso aí já dá para muita gente imaginar para que é, né? Para poder não pagar os tal dos 10% de imposto, né? E basicamente isso aí vai funcionar, apesar de que ele volta a trazer um antigo problema que é o manuseio de dinheiro, ele expõe o motorista a alguns riscos. É a vantagem da segurança aqui, porque a gente podia saber que um carro Uber não ia ser assaltado, não tem dinheiro lá dentro. Só se o cara quisesse levar o carro, mas existe uma chance do carro ser rastreado, o cara iria se dar mal. Dinheiro ele não ia achar, porque o cara não tem. Pois é. E aí tem o caso também a ideia do Uber, que eu disse que ele virou um fenômeno chamado de uberização, que hoje já tem tudo. Hoje já tem serviço de eletricista, encanador, pedreiro, qualquer tipo de reparo, médico, já é possível. Tem aplicativos específicos que você vai lá e procura. Por exemplo, eu estou com, sei lá, com a cabeça doendo, eu precisava consultar com um médico. Ao invés de eu ir até ele, pego o aplicativo e chamo um médico, vem até mim. Tá? Isso também está pegando. A mesma ideia está sendo utilizada já por chefe de cozinha. Já existe um serviço agora que você contrata e ele vem até você para fazer a festa, por exemplo. Ele vai fazer o buffet inteiro, com tudo dele, você paga por isso. Existe um interessante que saiu agora, que é para locação de goleiro. Existe aqueles times de final de semana que quer jogar, mas ninguém quer ficar no gol. Aí existem os goleiros profissionais que são contratados por esse tipo de coisa. Você vai lá, contrata o cara e ele vem fazer. O mesmo princípio, até nisso, a Uber mexeu. E, além disso, existe aquelas pessoas que querem alugar a sua casa ou parte da sua casa. Por exemplo, você tem um cômodo sobrando, um quarto sobrando, e você pode alugá-lo para turista. Então, o cara vem para a sua cidade, às vezes dele ficar num hotel, ele poderia ficar hospedado no seu quarto, você cobra normalmente um pouco menos que a diária, e isso tem feito concorrência para os hotéis e também tem gerado reclamação para todo lado. Eles alegam a mesma coisa, que eles têm que pagar imposto, que eles são fiscalizados e não sei o quê. Na verdade, dizem que a gente vive numa livre iniciativa, mas na verdade não, tudo é regulamentado. O governo quer taxar tudo, qualquer atividade deve ser taxada, infelizmente. Como dizia o Renato Russo, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, assim que o Brasil funciona. E vamos ver o caso do ônibus da Mercedes-Benz, essa imagem que vazou agora há pouco, a Mercedes anunciou
um teste, inclusive está fazendo um teste numa cidadezinha lá na Holanda, ele coloca a imagem, ele passa para as próximas. Esse ônibus, ele anda sozinho, é a ideia de ônibus autônomo, ele não precisa de um motorista, apesar de que o motorista fica lá. Como ele é um híbrido, pode acontecer do motorista poder assumir o controle a hora que ele quiser, até porque a legislação, praticamente o mundo inteiro, ela não aceita um carro rodar 100% sozinho. Tem que ter os controles lá, para um caso de uma emergência, um ser humano assumir, como se o ser humano fosse mais seguro do que uma máquina. O índice de acidente e precisão da máquina é muito maior. E a ideia desse ônibus ficou bem interessante. Quando ele foi apresentado com áreas diferentes. Áreas apenas para o curioso, que quer conhecer o serviço, área para aquele que quer andar um pequeno pedaço. Vamos imaginar que o cara quer andar um trajeto, sei lá, de 1 quilômetro só. Ele tem uma área desse tipo, porque aí o acesso é mais fácil para ele. A circulação é mais rápida, né? E tem uma área para aquele que vai fazer uma viagem mais longa. Por exemplo, um que, sei lá, vai atravessar a cidade de um lado para o outro. Digamos do ponto, até o ponto final do ônibus, né? Isso. Essa ficou sendo a ideia da coisa e isso deve embalar, porque nos próximos anos a ideia de carro autônomo é o que conta. E tem andado muito. Mostra as outras imagens, são, acho que umas 5. A ideia parte de centro de convivência, o local dentro do carro, igual aquela ideia dos trens europeus. Com espaço. Repara que lá tem um motorista, até porque é necessário ainda. E foi apresentado por um pesquisador mexicano um novo tipo de cimento. Aí é dentro do ônibus, Alex. Isso aí é dentro do ônibus. É um novo tipo de cimento que ele é fluorescente. E fluorescente mesmo. Temos até algumas imagens aí. Vamos passar para frente que a gente vê essas aí. Que legal isso aí, hein? Passa para a próxima. Tem uma que um rapaz está tampando a faixa, isso aí é a faixa com o cara com a mão em cima. Para que a luz é forte. Tem uma outra aí. A luz é bastante significativa. E como ele funciona? Ele absorve a luz do sol durante o dia e ele reflete durante a noite. E a ideia é de que ele tem capacidade para durar 100 anos. Ele vai funcionar por esse período. E aí está sendo desenvolvida a primeira fábrica dele, parece que vai ser no México, e a ideia do cara era que ele fosse utilizado para essas faixas de rodovia, porque facilita muito, fica parecendo aquele filme Tron. Fica bem brilhoso, o cara tá vendo exatamente ali, às vezes até dispensa o farol durante o dia. Pois é, e olha só, porque a gente tem um problema nas rodovias, que é aquele olho de gato que é instalado para esse objetivo aí, ele com o tempo ele estraga. Com o tempo não, com pouco tomando tempo. Pancada. Aí ele arranca, e aí vai ficando falho, aí tem que voltar, parar a rodovia, fazer deixar meia pista para arrumar tudo aquilo, isso aí... O cara pintou uma vez, ele fica um relevo mais alto e ele vai ficar brilhando. E não é só uns pontinhos, é a faixa toda. Melhora demais para dirigir à noite. No Brasil eu não posso dizer que vai durar os 100 anos, porque a parte de baixo onde ele está não dura mais do que 1 ano, né? Então, se não tiver um asfalto que preste, não adianta você fazer a faixa em cima. Mas a ideia, além de usar em asfalto, é para ser utilizado em pintura de paredes, locais. Imagina uma área onde o sol pega durante o dia e você poderia pintar a parede onde o sol pega nela com um material desse. Automaticamente, durante a noite, ele brilharia, forneceria uma luminosidade até significativa. Ou em locais onde a energia elétrica ela é um tanto escassa, em rodovia, aquelas paradas de ônibus, banheiro público, esse tipo de local, poderia ser utilizado, a luminosidade é alta, não é baixa ali, dá para uma pessoa, não vai ficar uma claridade total, mas dá para as pessoas se locomoverem ali tranquilo. E o cara anunciou que ele já foi produzido na cor azul e verde, mas que é possível fazer ele também em branco, vermelho e roxo. Então, dá para fazer uma festa até. Sinalizar direitinho. Isso. E a Coreia do Sul está desenvolvendo um projeto de um metrô de alta velocidade. Esse realmente é alta velocidade. A ideia é ligar 2 cidades, parece que é Seul, uma cidade de Busan. Ela não é essa imagem, é a próxima.
o que ele acontece? A ideia dele era que fosse feita uma cápsula com um vácuo. E lá dentro dentro do tubo, vai a cápsula com os passageiros. Ele pode chegar a 1.200 km por hora. É uma velocidade de um mais Boeing, do que né, de um, é muito avião, mais. Um né, Boeing vai a 800, 900. É. Isso é quase a velocidade de um caça. Uhum. É uma velocidade significativa. Apesar que já tem alguns aviões comerciais que chegam a essa velocidade. E eles anunciaram o percurso de 325 quilômetros que separa as duas cidades seria feito em 16 minutos. Uhum. É interessante, um avião não faria com um tempo tão curto, até porque ele tem toda aquela parte de táxi para subir, tem a parte de 16 minutos ou segundos? Minutos. Porque ele embala, né? Ele não começa a 1.200, ele embala. 320 quilômetros ele não daria para ele nem chegar, talvez, a essa velocidade. Né? Isso. Mas mesmo assim, 320 quilômetros, 16 minutos. Tinha um projeto antigo de um visionário que era para criar uma ideia parecida com isso aí, para fazer um túnel transatlântico que ligasse a costa da Inglaterra com a costa americana, para fazer o mesmo trajeto. Aí sim ele daria para ele ficar embalado numa velocidade, um percurso maior, faria uma diferença que nem o Concorde, quando voava, conseguia fazer. Fazer uma ligação, por exemplo, de Londres a Nova York, aí, sei lá, com algumas horas. Seria uma coisa interessante. Sei lá, 4 horas, 5 horas, o cara conseguir atravessar essa distância. A imagem que passou agora há pouco é de uma ideia de um cara, um escritório na Califórnia, em que o arquiteto ele está desenvolvendo uma impressora maior para produzir casa. Exatamente, a ideia dele era produzir casa feito nesse formato, parecendo com um container, só porque ela é de vidro, tá vendo? Esse material é reciclado e a ideia deles era que a casa ela custasse até 30% menos que uma casa convencional e ele fala de uma outra coisa que se fizesse talvez seria uma coisa um tanto futurista, que é casar isso aí com uma ideia de drone. Já imaginou a sua casa poder voar? Aí, sei lá, você está na sua casa, hoje eu estou a fim de ir para a praia, só que ao invés de ficar em hotel, eu vou levar minha casa. Aí você simplesmente vai lá e ela sai voando aí. Isso é um caso que eu acho que é um tanto fantasioso, mas a ideia é essa. Quem sabe um dia isso não chega lá. Agora, vamos falar da parte de drone. Primeiro tem uma empresa asiática desenvolveu um projeto, tá no nosso primeiro vídeo aí, que é o Transporte do Futuro. A ideia dele era que ele não é esse não, a ideia de, nem esse. Vamos lá. Nem esse, é esse daí. A ideia de pequenos módulos, onde as pessoas, vamos imaginar, eu preciso, igual a ideia do Uber, eu preciso de um transporte daqui para tal local. Aí eu vou chamar o aplicativo, vou pegar o aplicativo, vou chamar o e-mail, vem esse módulo. Porque a ideia do Uber, desde que ele começou, não era ter um motorista para trabalhar, tá? A ideia dele é ter carro autônomo. A gente fala um pouquinho de carro autônomo daqui a pouco, mas a ideia é que eu pegando meu aplicativo e chamando, vem até a minha porta um carro sem motorista, eu entro nele, ele me leva onde eu quero, eu desço e ele vai embora. Mas sem motorista. A ideia deles era pequenos módulozinhos desse em que você chama, ele vem, pode levar mais de uma pessoa e no trajeto, como se ele vai andar por rodovias ou por estradas onde tem vários módulos desse, eles se conjugam um com o outro igual o metrô faz. E ele permite inclusive a passagem de a pessoa de um para o outro, de forma a se economizar módulos ali que poderia atender a outro tipo de pessoa. Ou seja, tudo levando em conta o trajeto, né? Para aproveitar o percurso. Porque o que acontece muito numa grande cidade, o que os carros causam grande problema é que cada um vai para um local, às vezes já vi casos de 3 pessoas numa casa trabalharem até no mesmo local ou muito próximo, tipo um do lado do outro, cada um vai num carro. Então, nós estamos falando do mesmo trajeto que isso poderia ser aproveitado. Quem sabe no futuro isso não se torna realidade. Vamos ver o caso dos carros autônomos aí, que até começou a passar, com o rapaz entrando no carro. O primeiro projeto o primeiro projeto ele é o carro da Google, que ele funciona, ele já está em teste, muito jornalista já foi lá, já viu ele funcionando. Aí tem um videozinho de demonstração da Google, que ele coloca um senhor, ele entra no carro, o senhor não fez nada.
Só sentou lá, Só né? sentou lá. Tanto ele vai levantar até os braços para mostrar que ele não está fazendo nada. E o carro anda sozinho. E, por incrível que pareça, o nível de acerto desse tipo de carro é muito maior do que de um ser humano. Um carro desse, para ele chegar como que eu digo, sofrer um acidente, alguma coisa assim, é muito raro. Ele tem um sensor na parte de cima, lá, em que ele visualiza tudo que está na coisa. O que um computador vê? Ele vê os obstáculos, vê placa, vê tudo. E ele não descumpre a lei também, né, não, Alex? Se for 60 km por hora, vai estar essa velocidade, né? Você tem um cruzamento e está escrito pare, e ele para e para mesmo. Não é igual aqui que o cara acha que ele passou mais devagar e funciona. Sinal, ele sabe para que aí, ó, no caso ele está mostrando, um cara passou na frente do carro, o carro para, sozinho, tá? Aqui pode acontecer do motorista estar no WhatsApp e ele não veio passar por cima. Isso é muito comum. Aí já tem uma outra iniciativa da Mercedes, que também dá do mesmo, o cara não está fazendo nada, o cara está sentado lá dentro. Ainda existe exigência no mundo inteiro de que o carro, ele precise ter os controles, tá? Ele tá vendo que ele tem um volante aí, é porque a lei determina que tem que ter. Se acontecer alguma coisa e o cara quiser assumir o comando, ele pode assumir. Igual um avião tem piloto automático. Mas ele faz o serviço todo, ele anda na mesma velocidade. Nessa parte aí é interessante, ó. Tá vendo que está engarrafado, né? Ó, o trânsito do lado de cá tá andando bem devagar. E o carro respeita. Até isso, ó. Ele respeita a distância do carro da frente, tudo normal. E bastante interessante, tem uma empresa dessa que fez um teste de um carro desse atravessar os Estados Unidos de costa a costa, da costa oeste até a costa leste. E ele chegou, parece que ele esbarrou em um carro, em um sinaleiro, porque o outro avançou o sinal. Então, se fosse todos os carros rodando assim, isso é na terra, para quem acha que ele precisa de um lugar, tipo numa rua no Brasil e não vai conseguir andar, olha aí, na terra. Isso é rali, olha a velocidade que o carro tá. E o mesmo carro ele vai andar no asfalto. Não é porque ele é adaptado para a terra, não. Aí. Repara que ele respeita a faixa, a curva ele faz certinho do jeito que tá. Não é igual o motorista normal. E a ideia basicamente é que isso aí ele permite uma série de vantagens. O número de acidentes de trânsito despenca, tá? Porque a lei passa a ser cumprida, não é mais opcional. Eu tô com pressa, vamos acelerar aqui. Ele não vai fazer isso. Meu carro não vai ingerir cerveja Tem isso, nunca vai dirigir bêbado, tá? Talvez é um ponto crítico. No Brasil, extremamente importante. E nem ficar brincando no telefone, né? Porque, nossa, o que você vê de gente no trânsito falando no telefone e agora até mandando mensagem, o tal do WhatsApp virou praga até no trânsito. Tem gente que não sabe separar as coisas. E uma nova revolução, que é os drones, também são veículos que eles são... É esse vídeo. Ele não tem nenhum tipo de piloto. Hoje ele já é utilizado para fazer imagens aéreas, como tem um pequeno... nesse vídeo aí acho que tem três ou quatro modelos diferentes. Existem alguns que são militares, mas nós vamos deixar para falar da automação na área bélica numa outra oportunidade. Ele viaja em altitudes mais elevadas, tem uns módulos desse que você determina onde é para voar. Vamos imaginar, eu quero fazer uma caminhada ou um percurso de bicicleta, eu quero que ele me segue. Ele tem essa opção, ele seguir, por exemplo, o seu aparelho telefônico, fazer uma imagem do alto. Até pouco tempo, uma empresa precisasse fazer um vídeo aéreo da sua empresa ou da sua localidade, ou mesmo de uma construtora fazer um vídeo aéreo de um local, uma planta onde ele está desenvolvendo alguma coisa, era necessário basicamente um cinegrafista, um helicóptero, um piloto muito bom, porque não é qualquer piloto que dá conta de fazer isso. Ultraleve também era usado para fazer. E o custo era alto, sem contar que às vezes existia acidentes e tudo. O risco sempre existe, né? Hoje em dia não, já é possível fazer e os drones nem tão caros assim dessa forma. Hoje já tem drone com um valor que é até irrisório. Tem drone bom hoje que você compra com R$2.000. E eles fazem, como é o caso desse daí, a ideia dele é só fazer filmagem. E ele voa, eles estão atendendo os requisitos de segurança, todos eles voam abaixo de 1.000 metros. Não porque eles não dão conta de voar acima, eles dariam.
Mas, normalmente, eles têm uma limitação no software que não deixa passar, para não se chocar com o avião, por exemplo. E a maioria tem, como uma empresa chinesa esteve no Brasil recentemente, anunciando o produto dela, eles trabalham, primeiro, com uma tecnologia bem interessante, que é um campo magnético que sustenta a câmera de baixo, para não deixar dar nenhum tipo de trepidação. A imagem é perfeita. Ele já filma em 4K, com um zoom ótico, inclusive. E ele já tem mecanismos de segurança do tipo, se ele perder o controle com a base, ele volta sozinho. Se você tentar navegar com ele em cima de por exemplo, próximo à pista cabeceira de um aeroporto, ele não vai. Você pode mandar que ele não vai obedecer. Porque ele identifica que ali tem... Ali não pode, ali é um aeroporto. E ele pode acabar provocando um acidente. E então, esse tipo de coisa ele faz. Olha esse aí é um híbrido. Ele anda no chão, ele transpõe obstáculos, por sinal, obstáculos às vezes maior do que ele. E ele voa. Vocês vão ver o interessante o que se pode fazer com isso aí no segmento bélico. Já tem máquina que dá até medo. Esse cara aí que está pilotando é muito bom também, viu? E detalhe, não, mas acontece que ele já tem inteligência embarcada, por exemplo, para desviar de obstáculo. Um drone bater num outro já é praticamente impossível de acontecer, ele já tem um protocolo próprio para identificar o outro, e ele tem sensor demais para identificar o obstáculo. Então, não vai fazer. Mesmo que você queira, ele consegue, ele desvia. Ele não vai bater. Tem um militar que é interessante, o cara coloca ele dentro de uma sala fechada para ele voar, em alta velocidade, e ele não encosta em nada. É interessantíssimo. Aí são imagens aéreas feitas por um drone na praia. Repara que na praia existe vento, né? E é bem estável. Repara que ele não... E um menino pilotando ele, né? Pilotando. E normalmente eles são pilotados usando smartphone. E aí fazem imagem em 4K, mudou muito. As ideias de sensores, o que ele está vendo lá em cima. É uma tecnologia que avançou rápido, próximo do outro, né, eles não batem. Alex? Essa do drone avançou rápido nos últimos anos. Acho lógico que deve ter uns 2 anos mais ou menos que deslanchou. Que não tinha isso ainda, né? Nesse nível que tem atualmente, né? Pelo menos no mercado, assim, um preço acessível, né? E isso já tem ideia específica de sair sendo utilizado para fazer transporte, para fazer entrega de mercadoria. Já tem lugar aí, pizzaria, que está testando a entrega de pizza através de um drone. A Amazon está testando a utilização deles para entregar, como que eu digo, aquelas encomendas. Fui lá e comprei um telefone, por exemplo, na loja, e ele vai entregar isso para mim. É bem interessante. Mas o último que tem aí é a ideia do Facebook, que ele já começou, tem 3 anos. Ele fez um teste semana passada e o teste passou. Ele já tinha anunciado, já em 2012, 2013, que ele iria fazer pequenos planadores que são movidos à energia solar. São drones também, não tem motorista, não tem piloto ali dentro e não tem um controle no chão. A ideia dele é levar a internet para todo o planeta, porque tem muito local no planeta que ainda não tem internet. E passou por todo um projeto. O primeiro teste deles, que eles divulgaram aí na imagem, ele ficou 96 horas no ar. 96 horas. Ele fica circulando a área. Isso. E ele é capaz de repetir o sinal de internet por laser. E a ideia é ser utilizado em alguns pontos do mundo onde não tem quantidade suficiente de provedores ou acessos e as pessoas são desconectadas, inclusive o Brasil. E a Google também tem um projeto desse, só que é usando balões. A ideia desse daí, ele mostra bem a ideia de que um drone é capaz de fazer. A ideia, ele trabalhando com aquela parte de cima dele, todo é coletor de energia solar. Ele não vai ter, basicamente, um consumo de energia, ele se vira. Depois que ele está no ar, do jeito que ele é levantado com uma plataforma. Repara que ele não tem roda, não tem nada. Até porque ele foi criado para ficar no ar. Depois que ele sobe, a ideia era ficar lá em cima. Eles aceleram com ele numa plataforma e a hora que solta os ganchos, ele voa sozinho. Nesse primeiro teste, repetindo, ele ficou 96 horas no ar, sem precisar de nada. A ideia é que ele fique de forma permanente no ar. Permanente, a ideia é isso. Porque ele vai ser alimentado o tempo todo pela energia solar, né, durante o dia. E aí
E aí seria uma base de internet em um local que não tem como chegar a cabeamento, etc. E satélite ficaria muito caro. Até porque a ideia dele, ele vai voar basicamente acima da altitude de cruzeiro dos aviões internacionais. Então, é abaixo dos satélites, mas acima da aviação. Então, permitiria perfeitamente ele ficar de forma indefinida sem encostar em ninguém. E o Facebook quer isso porque ele quer que Quanto mais gente acessando, para ele é melhor. O mercado, 1 bilhão e 200 milhões que ele já tem hoje está pouco. Então, até porque são 7 bilhões de habitantes no planeta. Ele quer dar o talher para a pessoa fazer a refeição, na verdade. Né? Legal seria... E ele vende a refeição, né? Seria isso. Seria interessante que todo mundo, até os guerrilheiros da Colômbia, o pessoal da África lá, todo mundo tivesse acesso a uma coisa. Uma última notícia, só lembrando, a atualização gratuita do Windows 10 termina dia 29. Então, quem está disposto a fazer, está chegando, acho que no final de semana agora, acabou o prazo. A partir da semana que vem ele vai ser cobrado, não é mais gratuito. Por hoje é só. Ok, então. Alex, até a próxima. Até a próxima. Com isso, a gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando a você que a partir das 5 horas da tarde tem a Luana Cavalcante apresentando o Jornal dos 5. Eu volto amanhã, a partir das 8. Um grande abraço, até a próxima.